E aí, galera, começando em mais uma aula de geografia, e essa aula é a nossa aula de revisão. Estou aqui e o professor Rogério com o meu professor Jorge, top de linha, meu amigo, para a gente revisar esse conteúdo que vai ser bem rápido, bem veloz. Bem rápido, bem veloz, até porque nossos queridos alunos são fera. Com certeza. Não é isso? Nossos alunos fizeram as anotações necessárias. Vamos só dar aquela pincelada para relembrar algumas coisinhas Isso básicas, mesmo. Então, beleza? fique atento Vamos lá. aí para ser um sucesso na tua prova. Vamos lá. Aula 18.1, nossa revisão geral da unidade 1. Na aula 18.1, falamos sobre urbanização do Brasil, falamos sobre... 18.1 não, perdão. Nessa aula 18.1 a gente vai falar sobre urbanização do Brasil, que é a parte 2 e 3, crescimento populacional do mundo e crescimento populacional do Brasil, parte 1 e parte 3. A urbanização no Brasil. Vamos falar aí sobre a hierarquia e rede urbana, as metrópoles brasileiras, a questão da moradia urbana, a questão da especulação imobiliária, ok? A relação entre as cidades em uma rede urbana. Nós temos aí o esquema clássico, como era... É isso, Rogério? Isso mesmo. E o esquema atual. As relações mudaram. Falamos para vocês durante a aula 4.1 sobre essa questão da hierarquia, que lá no passado, vamos colocar antes da metade do século XX, a vila era muito difícil ela ter um relacionamento direto com a metrópole nacional, porque tinha limitações nas telecomunicações, nos transportes. Hoje em dia, a vila ela não precisa, de repente, a cidade local ter uma relação, primeiramente, com o seu centro regional. Ela pode procurar diretamente a metrópole nacional e manter as suas relações de uma forma diferenciada, porque hoje ela tem acesso à internet, por exemplo, e consegue, a cidade local, comprar um produto, realizar uma ligação diretamente para a metrópole nacional. Mesmo assim, vale a pena ressaltar o seguinte, que a metrópole nacional, ainda dentro da hierarquia, da estrutura da hierarquia do Brasil, é a mais principal, não só do Brasil, do mundo. Beleza. Vamos lá. Falamos na hierarquia urbana do Brasil, que é dividido em grandes cidades, que dentro dessas grandes cidades nós temos grande concentração populacional, que são aí as metrópoles brasileiras, onde nós iremos encontrar diversidade de serviços, até hoje. Inclusive, essa diversidade de serviços na metrópole, a gente ainda pode até colocar uma outra palavra aqui na frente, né? Intensa diversidade, porque é muitas Isso e de mesmo. alto nível tecnológico, alto nível de complexidade. Isso mesmo. Coisas que não vão ter nessas cidades menores. E nas cidades médias, alguns serviços atualmente estão em crescimento, tanto industrial quanto populacional, motivado aí pela essa expansão da indústria para as cidades pequenas e médias a partir da década de 90, principalmente aqui no Brasil. E as cidades pequenas, dentro da hierarquia, vão oferecer alguns serviços e tem também baixo consumo, por isso que muitas das vezes não tem instalado grandes empresas, porque essa galera não tem um poder de compra tão alto. Falamos nessa aula que, segundo o IBGE, nós temos aí no Brasil metrópole, que são um total de 12, que é dividida em grande metrópole, que é nacional, que é São Paulo, a metrópole nacional, Rio de Janeiro e Brasília, e as metrópoles que estão espalhadas pelas demais regiões, como na região norte, Manaus e Belém. Lá no Nordeste a gente encontra Fortaleza, Recife, Salvador. Lá na região Sudeste a gente encontra Belo Horizonte, Centro-Oeste, Goiânia e Curitiba e Porto Alegre na região Sul. Certo, professor Jorge? Perfeito. Falamos também sobre os papéis ocupados pela cidade na organização socioeconômica espacial do Brasil e também na organização do espaço mundial. E esse mapinha nós queremos mostrar para você e relembrar que falamos, né, da região de São Paulo, que é conhecida, né, professor Jorge, aí como uma metrópole global, que tem serviços, é destaque na economia, é destaque na industrialização, na cultura, e a gente tem várias... E também a questão ali do Rio de Janeiro, né? Muito Rio de Janeiro bem. e São Paulo são cidades globais. Muito bem. Falamos que Porto Velho entra como um centro regional. Beleza? Uma metrópole regional, aqui vai ser Manaus e também Belém, Muito aqui bem. na região amazônica.
Falamos também sobre a questão da especulação imobiliária. O local recebe investimento de uma pessoa ou de uma empresa. Esse local muitas das vezes não é nem tão valorizado, mas daqui 10, 20 anos passa a ser valorizado, certo, professor Jorge? Exatamente. E aí, ó, o texto diz, ó, o local recebe investimento de uma pessoa, às vezes nem recebe investimento nenhum, não está lá criando mato e tudo, mas a longo prazo o preço dele vai aumentar e muito. Isso É mesmo. isso? O nome disso chama-se especulação imobiliária. Aí nós temos aí mais uma imagem, representa aí do que a chegada dessa melhoria, né? Dentro desse espaço que muitas das vezes acaba sendo valorizado e aquelas pequenas casas também que estão ali naquela região não resistem à compra, né, desses grandes, vamos colocar, empresários que acabam comprando determinadas áreas. Isso, e geralmente pessoas mais simples, né? Que Isso vivem mesmo. ali, acabam vendendo. Muito bem. Na aula 5.1 falamos sobre a urbanização do Brasil, parte 3, falamos sobre a questão dos transportes no Brasil, meio ambiente, saneamento básico, poluição do ar, destinação do lixo e a questão da violência urbana. Beleza, aí a questão dos transportes, galera, diferentes medidas vêm sendo adotadas para solucionar o problema do trânsito nas grandes cidades, olha só. Então, quando se fala em questão de transporte, nas grandes cidades está tendo um grande dilema aí, né, que realmente o tráfego está sendo muito intenso, gerando problemas de dor de cabeça, falta de qualidade de vida, Isso muita mesmo. poluição. É isso? Muito bem. Isso, para tentar resolver essa situação, fizeram aí o tal do sistema de rodízio de veículos. É isso? Muito bem. Ampliação também de investimentos seria uma outra alternativa, investir nos transportes coletivos. Muitas dessas pessoas, se tivessem um transporte coletivo de qualidade, deixariam o carro em casa. Com Porque é certeza. muito mais barato andar no ônibus por R$4, por exemplo, lá em São Paulo, do que gastar a gasolina, Com que certeza. demora mais de 1 hora no trânsito para chegar. Congestionamentos, né? Congestionamento, exatamente. Então, falamos também sobre a questão do meio ambiente, nesse processo da formação das metrópoles no Brasil, das cidades, que a maior parte não foram planejadas e cresceram de uma forma desordenada, que é chamada aí de macrocefalismo urbano. Então, os principais problemas no saneamento, aí, nós temos aí o problema do saneamento básico, a escassez de água, a poluição do ar, com a queima da indústria dentro da cidade, com a queima dos combustíveis também, o lixo nem sempre tem um local adequado, e também a questão da insegurança a partir dessa violência urbana. Beleza, aí nós falamos também sobre a questão da água e esgoto no Brasil. Vimos que, em relação à população atendida, temos no Brasil 169 milhões de pessoas atendidas por água no Brasil. É isso? Isso mesmo. Beleza, e desse atendimento, dessa água potável, falamos inclusive em sala de aula, Rogério, que é muito contraditório. Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, bacia de água doce, e nós temos menos assistência ao povo com essa Isso água mesmo. potável. Então, a região de destaque aí vai ser lá na região sul, né, e sudeste com 91%, 90% no sul. E quando a gente fala de saneamento, aí é mais crítico, né? O esgoto, né, professor Jorge? Exatamente. A região norte também é muito crítico. Pouco investimento na região norte. Muito ok? bem. Enquanto que isso na região sudeste está bem melhor, né, Rogério? 79%. Exatamente. E a segunda região com menor atendimento do esgoto é o Seria Nordeste. o Nordeste. Beleza. Falamos sobre a questão da poluição atmosférica. Citamos aqui Santa Gertrudes como a maior poluidora, né, desse material para a atmosfera, e por conta aí das indústrias de polos de cerâmica e gesso dentro dessa cidade. E quando falamos de países, temos aí na primeira posição Índia, né, 2 cidades da Índia, depois temos Arábia Saudita, Kuwait, vários países do Oriente Médio também aí, além da Índia, né, por conta da queima do petróleo. Então, que o petróleo libera o que? Na queima, o CO2, o metano para a atmosfera. Falamos da urbanização e os principais problemas ambientais e sociais, só reforçando: poluição da água, poluição atmosférica, lixo,
criminalidade, congestionamentos, moradia, problema de saúde, que nem todos conseguem ter acesso à saúde, e também assim como na educação, e a economia informal, que nem todos conseguem trabalhar e vão trabalhar na informalidade. Isso nós falamos, inclusive, que gera um problema sério para os governos, porque não arrecada, não tem imposto, não é isso? Isso mesmo. Sobre esses salários. E nem essas pessoas que estão na economia informal podem se aposentar. Muito bem. Falamos também na aula 6.1 sobre o crescimento da população mundial. Falamos sobre os termos básicos da demografia, a revolução industrial e esse crescimento demográfico a partir dessa transformação. Falamos sobre termos básicos como taxa de natalidade, que representa nascimento, a taxa de nascimento de um país, de uma cidade, enfim. A mortalidade, que é a morte de um determinado local, cidade também. Crescimento vegetativo, que analisa o que é a relação da natalidade versus mortalidade, para poder saber o crescimento daquele determinado local. Falamos sobre a taxa de fecundidade, que é a média de filho por mulher, e a taxa de mortalidade infantil, que é a morte de crianças até completar 1 ano de idade, e a população absoluta de um país e relativa. A absoluta é o total desse crescimento vegetativo mais o saldo migratório, que é a relação entre migração, imigração e imigração. E a população relativa, a gente está falando da densidade demográfica, total de habitantes por quilômetro quadrado. Beleza, aí nós vimos aí no Mapa Mundi as principais densidades demográficas do mundo. A gente pode, então, perceber que a região da Ásia é onde temos a maior densidade demográfica. Muito bem. Índia, onde eu circulei agora, e China. Isso mesmo. E dentro desses territórios também, Índia e China, só esses dois países detêm quase 40% da população mundial. E a Ásia, 60% da população mundial. É gente pra caramba. Certo? Perfeito. Vamos lá. Falamos sobre o crescimento da população mundial, que esse crescimento aconteceu lentamente, quando a gente analisa lá nos primeiros séculos, porém, a partir do século XIX, elevou-se de forma significativa por conta dos avanços. Aí a gente tem aí o crescimento que a gente observa aí com o passar do tempo. A Ásia é a grande área populacional do mundo, mas até 2050, 2070 e 100, ela vai diminuir, e a África tende a aumentar essa população por conta aí da melhoria, né, da saúde, e que vai refletir na expectativa de vida. Falamos também sobre fases do crescimento populacional mundial. Primeira fase, do início da humanidade até o século XVIII, crescimento lento. Por que crescimento lento? Porque nós tínhamos aí elevadas taxas de mortalidade. Apesar do índice de natalidade alto, morria muita gente por conta de epidemias, de doenças e também de guerras. Falamos sobre segunda fase, que vai do século XVIII até o final do século XIX, que nós temos aí um crescimento rápido, um boom, um crescimento veloz da população mundial, por conta da melhoria na saúde, na questão das invenções de vacina, professor Jorge, a partir desse período. Então, por que a população mundial cresceu? Elevadas taxas de natalidade e redução nas taxas de mortalidade. Exatamente, perfeito. Terceira fase, nós temos aí do século XIX, lá do final do século XIX até a metade de 1950, crescimento moderado. População mundial com alta taxa de natalidade, porém decrescendo, e taxa de mortalidade baixa. Aí começaram já a diminuir também a taxa de natalidade, apesar de ser alta. Quarta fase, metade de 1950 até os dias atuais, estagnação, envelhecimento populacional, bem característico aí dos países desenvolvidos, esse momento aí com taxa de natalidade e mortalidade baixa e, consequentemente, uma alta expectativa de vida, certo? Dentro da Europa, professor Jorge. Ok. Na 8.1, falamos sobre o crescimento da população brasileira, teoria de transição demográfica e também composição etárias e impactos sociais. Temos aí o gráfico que representa o quê? A situação de crescimento do Brasil, fase de pré-transição, que a gente acabou de explicar ali as fases, né? Fase 1, 2, 3 e 4. Fase de aceleração demográfica, onde a população cresceu muito. A população, a partir da terceira fase, começou a diminuir, estabilizar, desacelerou o crescimento.
e agora na quarta fase que começou a estabilizar a população. Então o Brasil, ele ainda está nessa transição, né, professor Jorge, de terceira para quarta fase, porque dentro da quarta são os países desenvolvidos. Isso, então olha só, nesse gráfico a gente pode perceber que lá na fase 1, a taxa de natalidade era também grande, assim como a taxa de mortalidade. E aí o crescimento vegetativo baixa, porque nascia muita gente, mas morria também. Perfeito. Então, ó, falamos também sobre essa questão da faixa etária aqui no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, jovens vai de 0 até, vamos colocar, ó, o mais adotado pelo IBGE de população, aqui, ó, jovem, adultos e idosos. Essa fase aqui, ó, é a nível mundial, tá, professor Jorge? 0 a 14 anos de idade, porque aqui no Brasil, jovens é de 0 a 19 anos, adulto de 20 a 59 anos e acima de 60 anos aqui no Brasil, população adulta. Isso aqui nós estamos falando aí da população, ó, que não existe um critério. A nível mundial é assim que está funcionando. Evolução da população residente no país. Então a gente observa aí, ó, um crescimento da população brasileira com o passar dos anos, justamente por conta da evolução da melhoria no campo da saúde. Isso acompanha a própria tendência mundial. Muito bem. É isso, então, a tendência também mundial, devido a essa evolução das tecnologias na área de saúde, fez com que caísse a mortalidade em muitos lugares do mundo. Isso mesmo. Falamos sobre a evolução da população do Brasil, então nós fechamos aqui com 2021, 212 milhões de pessoas. Na aula 9.1, falamos sobre a parte 2, sobre a aula de crescimento da população brasileira, falamos sobre histogramas, país de elevado crescimento demográfico e envelhecimento da população e a questão da previdência. Falamos do histograma, que representa aqui a pirâmide etária de um determinado local, né, professor Jorge? Exatamente, aí a gente mostrou para vocês que os histogramas, eles mostram de um lado o gênero masculino, do outro o feminino, e a parte central, as idades. Isso mesmo. Ok? É a base, a porcentagem que representa em uma determinada população. Muito bem, então a base da pirâmide de 0 a 19 anos, população jovem, aqui no Brasil, no caso, né, de 20 a 59 adultos e acima de 60 idosos. Beleza, aí nós falamos para você que você tem que colocar isso aqui na cabeça. Isso aqui é uma pirâmide jovem em qualquer lugar do mundo. Muito bem. Isso aqui é uma pirâmide adulta, se for parecido com isso aqui, é uma pirâmide adulta. Isso aqui é uma pirâmide envelhecida, ou seja, está nascendo poucas pessoas aqui na base, muito bem, mas estão envelhecendo muito. Muito bem. Isso são 3 realidades que o aluno precisa levar para a prova. Muito bem. Ok? Essa pirâmide jovem, a pirâmide jovem ela é uma pirâmide do jeito que ela é na forma geométrica mesmo. Ok? Já a pirâmide envelhecida é quase um quadrado. Fechou. Vamos lá. Falamos sobre, por meio da pirâmide, da análise, é possível conhecer as alterações demográficas dos países e suas tendências. Ou seja, o país está envelhecendo, está nascendo menos ou nascendo mais. Então, essas informações a gente consegue analisando uma pirâmide etária. Por exemplo, nós vimos aí a pirâmide da Tanzânia. Ela é uma pirâmide de um país subdesenvolvido que permanece em fase de crescimento acelerado, com altas taxas de natalidade, baixa expectativa de vida e um elevado crescimento vegetativo. Temos outra pirâmide aqui, que é a do Afeganistão, também de um país subdesenvolvido, onde a maior parte da população é uma população formada de 0 a 19 anos, população de jovens. Ou seja, as mesmas características do anterior. Muito bem. E falamos sobre a evolução do Brasil, quando a gente fala de pirâmide etária, 1980, 1990 e 2000, pirâmide etária do Brasil. E a gente consegue ver também uma pirâmide aqui embaixo de 2010. Então, com o passar do tempo, o que aconteceu no Brasil? Queda na taxa de natalidade e o aumento aqui da população envelhecida. Né? Muito bem, isso mesmo. Ou seja, aumentou a expectativa de vida. Aumentou a expectativa de vida no Brasil. Falamos sobre bônus demográfico, que tem países aí. O que é o bônus demográfico?
quando nós temos o maior número de pessoas em idade ativa, de 15 a 64 anos, aptas ao trabalho. Então, o Brasil iniciou esse período em 2010, o auge 2020. O Brasil tinha uma grande quantidade de jovens nesse período e hoje o Brasil já é formado aí, maior parte da sua população por adultos, certo? Esse processo é chamado de bônus demográfico ou janela demográfica. Falamos sobre a questão do envelhecimento populacional. Então, é uma questão que o Brasil já enfrenta, os países da Europa já enfrentam há muito tempo e isso acaba gerando preocupação porque aumenta a expectativa de vida e o gasto com a população de maior idade. Isso, ou seja, vai ter que pagar a aposentadoria para essa galera aí que está envelhecendo e vivendo por muito tempo. Muito bem. Então, nós temos aí o Brasil é considerado um país de adulto em processo de envelhecimento. Já falamos sobre esse gráfico durante a aula, depois você pega, olha novamente. E falamos sobre a pirâmide etária do Brasil em 2020, onde dentro da pirâmide etária do Brasil a gente vai encontrar pessoas acima de 60 anos, aí 13,6% dentro dessa composição, representando aí 28,7 milhões nessa faixa etária. População idosa no mundo também, né, cresceu com o passar do tempo. Então, é isso, né, professor Jorge? É isso aí. Fechou. Galera, essa nossa aula de revisão. Então, a gente abordou os principais pontos. Então, você fica ligado, pega o material, faça a sua revisão, que já já você vai fazer prova. Então, boa avaliação, né, Jorge? Boa prova. Até mais. Boa prova. Tchau.